8 brasileiros que estão sendo tratados e foram tratados como terroristas, humilhados, destruídos, tiveram suas vidas totalmente massacradas, chegaram acorrentados, algemados no Brasil, em Manaus. O presidente Lula providenciou o avião para levar para todo lugar no Brasil onde estiverem. Em Minas Gerais foram muitos de Minas Gerais que vinham para cá, para Belo Horizonte. Governador Valadares, vai lugar, muitos mineiros estavam lá nos Estados Unidos, né, sonhando lá de fazer uma vida, de melhorar sua vida, de comprar depois as suas coisas, e ganhar dinheiro lá, que seria melhor. Mas na verdade não é uma tragédia, mas eu vou comentar isso depois. Vou focar em vocês aqui o porquê que a vida desses brasileiros poderiam ter sido preservada, não passar por essa humilhação. Trump assumiu lá os Estados Unidos e está fazendo terror, dizendo que vai fazer taxação, vai taxar os produtos brasileiros, o produto da China, de todos os países, do Canadá, quer acrescentar território, quer voltar naquela época medieval, onde o país pode invadir o outro território e para poder somar riqueza, né? Diz que os Estados Unidos tá passando uma fase muito difícil, ou seja, está quebrado, uma dívida insuportável, uma dívida pública muito grande. E o Trump quer tomar a decisão de voltar à época medieval, quer expandir territorialmente e tomar dos outros. Porque o Trump quer a riqueza do Brasil para ele, né, e para os Estados Unidos, e por isso que a tramóia já foi agilizada aí com esse povo bolsonarista. Mas aqui no Brasil vai dar ruim para ele, pode ter certeza. Eu vou explicar para vocês depois por que vai dar ruim para o Trump em relação ao Brasil, com o Lula. Ele vai mexer com quem tá quieto, vai mexer com um cara que não devia mexer, quer mexer com o Lula. O Trump pode ter certeza absoluta, mexeu com o brasileiro, vai dar ruim para eles. E principalmente agora, depois dessa humilhação que ele tá colocando para o povo brasileiro. Muita gente chegou aí, mas tem parente, família que vai se sentir humilhado também. Lá nos Estados Unidos tem muita gente lá que não foi deportada ainda, mas estão caçando eles igual caça assim, ó, igual aquela arminha do Bolsonaro lá assim, ó, vocês lembram lá? Caçando eles lá no país inteiro para pegar, enforcar eles, botar corrente no braço, nas pernas. Isso é dentro de escola, isso é dentro de igreja, um terror total que o Trump está colocando em cima de todos os imigrantes que estão lá de forma irregular. E os brasileiros também. Agora eu quero que você me escute numa coisa que eu disse aqui. Por que bolsonarista é realmente um lixo? Só pensa em si mesmo. E eu já disse em vários vídeos que eu gravei aqui na internet, na minha página Carlinhos Lula no Facebook, que bolsonarista tem um cérebro deste tamaninho, tamanho de uma ervilha. Eu vou explicar. Foi uma comitiva brasileira de deputados para os Estados Unidos, para fazer gracinha, dizendo que iria já conversar com o Trump para a questão de elegibilidade do Bolsonaro, para fazerem uma média para os Estados Unidos pressionar o governo brasileiro e a justiça brasileira para dar ao Bolsonaro novamente o direito de ser candidato e depois usar as Big Techs para impulsionar todas as mentiras que são contadas pelos bolsonaristas. E principalmente os deputados que contam as mentiras lá, que parte os vídeos, que faz aquela questão lá no Congresso Nacional, pega um pedacinho do vídeo e vai julgando, né? Lacração total. Mas então os deputados foram para os Estados Unidos para fazer essa interlocução lá com o Trump, não é isso? Vocês sabem disso, isso não é verdade? Então nós tivemos uma comitiva brasileira, de deputados brasileiros bolsonaristas, lá principalmente do PL, que foi para os Estados Unidos, que foram com dinheiro próprio, beleza, muito bom, vamos ver mesmo se é verdade, né? A gente acaba descobrindo depois que usou dinheiro público, mas até então não tem nenhuma notícia sobre isso. Michele Bolsonaro comprou lá um vestido de quase 100 mil reais para se apresentar lá para o Trump, para assistir a posse dele, mas não teve acesso ao Capitólio, assistiu em um lugar lá separado, num telão, numa televisão. Se fosse assim, era melhor ter assistido daqui mesmo, né? Evitava muito transtorno. Mas é isso que a Michele foi e não conseguiu assistir. Junto com ela, o Eduardo Bolsonaro, foi a mesma coisa. Ele que dizia muito amigo do Trump, dos filhos do Trump, mas na realidade não conseguiu assistir lá a posse do Trump lá no Capitólio. Mas tudo bem, até isso aí a gente até entende.
né? Não sei se esse cara lá na neve, que o tempo tava frio demais, e fizeram alguns vídeos que a gente viu aí, eles na neve e tal, mas isso é normal. O Nicolas Ferreira foi convidado para um baile com os Estados Unidos, não é isso? O Gaia com certeza também estava lá, o Gustavo Gaia. Todos os bolsonaristas de cérebro desse tamaninho, Bia Kiss, com certeza deve estar lá, e toda a tropa, né? Esses trupício aí, bolsonarista, tava tudo lá. Então, eu tô contando para você uma realidade. Presta atenção. O que esse povo foi fazer nos Estados Unidos? Fazer besteira, idiotice, contar mentira, fazer uns videozinhos lá para lacrar na internet. E para você achar que eles estavam fazendo alguma coisa, que eles têm poder. Agora, desmascarado todos os bolsonaristas que ocupam cargo de importância no Brasil. Eles que se acham tal, vou ir para representar você, volta em mim, eu sou patriota. E aí você caiu nessa. São tudo com cérebro desse tamaninho. Vou explicar o motivo. O Trump disse durante a sua campanha que iria deportar todas as pessoas ilegais que estivessem lá nos Estados Unidos. E ele cumpriu a palavra. Na minha opinião, vou falar que também é um incompetente. Mas primeiro eu vou falar dos bolsonaristas, que não fizeram nadinha disso de nada para os brasileiros que estavam nos Estados Unidos de forma ilegal. Esse 158 e mais os quase 250 mil brasileiros que estão lá e muito de forma ilegal, que não têm os seus documentos legais para trabalhar nos Estados Unidos e que estão sendo caçados lá, como se fosse bicho, dentro de escola, lá dentro lá da igreja, seja igreja presbiteriana, seja igreja evangélica, católica, estão caçando o povo lá e os brasileiros também. Mas por que eu estou dizendo que os bolsonaristas são incompetentes? Presta atenção, vem comigo, escuta o que eu estou dizendo. Olha, vem comigo, pensa comigo. Nós tivemos uma comitiva de brasileiros, importantes deputados que se dizem o tal, não é isso? Não é isso que eles são? Eles falam que são melhores que os outros, inclusive, não é isso? Se coloca lá o tal, votaram em mim, vota de novo, porque eu sou patriota, eu te represento, eu represento a direita, eu represento o patriotismo. Olha aqui, foram para os Estados Unidos, passou vergonha porque não entraram no Capitólio, não vi nenhum deles lá na festa do Trump de posse, né, na cerimônia de posse, nem em outra reunião. Mas depois eles gravaram uns videozinhos em a Michelle, dizendo que tava falando com o Trump, né, e o Nicolas foi lá no baile para conversar com o governo americano, e os outros também. Mas o que eles poderiam ter feito então, gente? Por que são pessoas sem cérebro? São pessoas que só pensam em si mesmo, que não tem nenhuma moral aqui no Brasil, que tem que ser cobrado por você, bolsonarista. Por você que tem um filho, uma pessoa nos Estados Unidos que você gosta, um vizinho, um amigo, e que está passando por esse terrorismo lá, essa loucura de ser perseguido lá pela polícia migratória dos Estados Unidos, sem ninguém para socorro. Nós, brasileiros, sabemos que a gente vota no vereador porque a gente, quando precisa, vai lá e conversa com ele. Eu lembro, quando eu era vereador, o tanto de gente que ia atrás de mim para pedir socorro, quando precisava. A gente vota no prefeito, a gente tem que ser amigo do prefeito para poder, resolve isso aí para mim, prefeito. O que você pode fazer para essa pessoa aí que está passando dificuldade? Um deputado é a mesma coisa, a gente quer que ele nos ajude quando a gente precisa. Agora você que tem um filho lá nos Estados Unidos, um parente dos Estados Unidos, uma comitiva de deputados brasileiros foram para lá para passear, mas eles podiam ter se entrado em socorro dos nossos brasileiros que estão lá, dos nossos patriotas que estão lá, dos verdadeiros cidadãos brasileiros que foram lá para poder enganar pela rede social que fala que lá é a terra do pão e do mel. Então nós temos brasileiros que estão lá, que sonham em construir a vida melhor. E é bacana, todo mundo quer ir na Disney, conhecer os Estados Unidos. Às vezes não é nem para arrumar dinheiro, mas é porque ficam induzidos aí pela rede social que lá é a terra maravilhosa. É isso? A terra do super-homem, da Mulher Maravilha, do Batman. E aí o povo fala, eu quero ir para os Estados Unidos. Mas chega lá, é uma porcaria. Eu vou contar depois com detalhes sobre os Estados Unidos. Mas esse momento eu quero que você reflita comigo. Reflita comigo. O que essa comitiva de bolsonaristas, deputados que se acham poderosos aqui no Brasil foi fazer lá? Por que eles não tiveram iniciativa de dizer para o Trump, maneira aí com os brasileiros que estão ilegais, Trump? E se tivesse conversado com o Lula ia sugerir, com certeza, para que eles propusessem para o Trump, para fazer o seguinte,
Dá um tempinho para eles arrumar os documentos, legalizar a situação deles. Afinal de contas, onde eles estão prestando serviço, precisa da mão de obra deles. Você não tinha contratado eles para trabalhar, ganhando muito menos às vezes do que os americanos. Eles estavam sonhando com uma vida melhor e agora tiveram o seu sonho interceptado. Com certeza, muita gente no Brasil não quer nem ver mais falar dos Estados Unidos. O que estão fazendo com o povo brasileiro é uma covardia. Isso vai deixar sequela muito grande. Eu tenho certeza que vão parar até de viajar lá para os Estados Unidos. Vão ir para a França, para a Inglaterra, para a Suíça, para outros países, para a Argentina, até aqui com o Milei também, que na verdade é um pé no saco, mas tudo bem. Né? Então as pessoas vão deixar de ir para lá, para os Estados Unidos, porque o que nós estamos vendo é uma covardia total. E o bolsonarista vai perder todo aquele tesão que tem de ir para os Estados Unidos. E esse pessoal bolsonarista perdeu a moral com você. Porque essa comitiva bolsonarista, olha aqui, gente, você é de Minas Gerais. O que o Nicolas Ferreira fez para os brasileiros e os mineiros que estão sendo deportados, acorrentados, de pés e mãos, chegaram num avião militar com todo o terrorismo. Aqui, o que o Nicolas fez? Será que mandou uma cartinha, um bilhetinho para o Trump para pedir socorro para os brasileiros? Com certeza não. Ou se pediu, não foi atendido, não fizeram nada, na minha opinião, nada. Nem Nicolas, nem Eduardo Bolsonaro, nem Michele, como a primeira dama do amigão do Trump, que é o Bolsonaro, que na verdade para mim é tudo farinha do mesmo saco, é isso? Então, na verdade, o que nós vemos aqui é uma incompetência total desses bolsonaristas que foram para lá e não pediram socorro para o povo brasileiro que está sendo acorrentado e humilhado e devolvido como lixo para o nosso país. Eu estou dizendo isso para você, acompanha. Concorda comigo ou não? Fala aí. Dá uma desculpa. Por que os bolsonaristas que foram para lá não fizeram nada para o povo brasileiro que está lá? Os emigrantes. Ah, mas então você fala assim, não, o Trump tá certo. Meu amigo, se o Trump tá certo em fazer isso, não vou tirar a razão dele não vou discutir não. Mas então, se conversa com o Lula, que é um especialista em lidar com o governo, que é um governante que pensa em todos e tem saída para tudo, ia dizer para ele o seguinte, ô Trump, faz aí um documento para todo mundo se comprometer que vai legalizar. E vão dar um tempo para essas pessoas se legalizarem, principalmente os brasileiros. Já que você, o Trump, é amigo do Bolsonaro, e nós estamos já fazendo uma tramóia aí com o bolsonarismo, para ver se o Bolsonaro fica elegível lá no Brasil novamente, e quando ele ganhar já entregou a base de Alcântara para nós, né? E de repente também ele entrega a Amazônia. Mas ele já saiu da OSM, da Organização Mundial de Saúde, ele não quer mexer com preservação de nada em termos de ecologia, quer pegar a Amazônia para cortar as árvores tudo e derrubar tudo com certeza. E se o Bolsonaro voltasse a ser presidente, coisa que não vai acontecer, cruz credo não vai acontecer, nós temos certeza disso, que o Xandão tá lá e não vai deixar. O Supremo Tribunal Federal tem lá o Flávio Dino, é isso, tem o ministro que o Lula indicou, o seu advogado, Aninho tá lá, e nós temos gente séria no Supremo Tribunal Federal, não vai deixar isso acontecer, porque se o Bolsonaro voltar para ser presidente, ele vai entregar a Amazônia pros americanos, lá pros gringos, porque eles querem riqueza todo do mundo para eles, e o Trump, quanto mais dinheiro tem, mais quer, rico é assim, também o pessoal da Big Tech lá, né, todos aqueles que estão já querendo fazer terror no mundo inteiro. E esse tem um grande poder aí, que é o poder da internet. E é difícil, viu? Nós que trabalhamos, temos racionalidade, precisamos trabalhar muito unido, muito junto, para não deixar eles voltarem a aterrorizar o povo brasileiro, tá? Então, veja bem, vamos deixar aqui combinado. Eu vou falar depois sobre o que o Trump quer fazer com os países inteiros, que é taxar os produtos lá, e principalmente aqueles que estão no BRICS, né? Esses países que estão lá, ele já está com medinho de que nós não vamos usar mais o dólar dele, vamos criar a própria moeda, e se fizer isso, nós vamos fazer super taxação dos produtos, mas vai dar ruim aqui com o Brasil.